Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem ainda é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao professor Jean Grafia, em que ele está falando, um vídeo que ele está falando a respeito de uma união que deve estar deixando o Donald Trump bastante preocupado, para dizer o mínimo. A gente vai ver do que se trata isso agora, mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem me ajudar de uma forma direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para a guerra na Ucrânia, o Oriente Médio e a tensão entre China e Taiwan, algo muito maior está acontecendo agora na Ásia. Putin, Modi e Xi Jinping estão sentados na mesma mesa. Putin, Modi e Xi Jinping estão querendo redesenhar as regras da geopolítica global. Essa cúpula da Organização de Cooperação de Xangai não é apenas um encontro diplomático ali, uma troca de ideias, é a declaração de que o mundo unipolar acabou. Estamos assistindo ao vivo a tentativa de criação de uma nova ordem global. Uma ordem multipolar, no caso. É um grupo de países que são os mais fortes candidatos a se oferecerem um contraponto ao domínio dos Estados Unidos sobre a economia global e sobre outras questões também, questões militares, por exemplo. E o fato deles se unirem é uma coisa até meio surpreendente, porque em se tratando pelo menos de China e Índia, sempre aconteceram certas tensões entre esses dois países na região do Himalaia. Então, não sei se vocês sabem, mas eles têm soldados estacionados dos dois lados da fronteira comum entre os dois países, e eles, como não têm permissão de portar armas, eles às vezes têm que sair no soco mesmo, sair brigando para, enfim, por tensões fronteiriças ali, tensões de fronteira mesmo. Mas, apesar de inusitado, parece que está acontecendo mesmo essa união entre esses três países. E ainda existem outros países que são alinhados com eles também. Então, o que a gente está vendo é basicamente isso, é uma ruptura com um modelo que foi criado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial e principalmente depois da queda da União Soviética. Eles tiveram aí uns 30 anos para aproveitar esse mundo unipolar deles, mas agora parece que isso está terminando. Sem a presença dos Estados Unidos no centro. Você imagina isso há 30 anos atrás? Nunca ia acontecer. A galera sentar para articular algo contra os Estados Unidos. Pessoal, desde o final lá da Guerra Fria, os Estados Unidos e seus aliados dominaram a política internacional através de instituições criadas pós-Segunda Guerra Mundial, como a ONU, a FMI, principalmente a OTAN. Essa estrutura construída para garantir que o Ocidente tivesse a última palavra, seja em guerras, finanças ou tecnologias. Há mais de 20 anos, um novo bloco começou a se formar em silêncio, o OCX. Não é o BRICS é econômico, esse não é só econômico não. Criada por China e Rússia e países da Ásia Central. A ideia inicial era simples, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse OCX, isso aí para mim é novidade. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês conheciam esse bloco? Eu não fazia ideia de que existia. Reunir a galera ali, cooperação regional, mas o plano cresceu. Hoje, o OCX já representa quase metade da população mundial e é uma fatia enorme do PIB global. E o que parecia ser um clube ali diplomático, não é diplomático, não é econômico. Agora começa a se comportar com uma nova força de governança global. Enquanto isso, o modelo ocidental aí, gente, é antigo isso, né? Já dá sinal aí de desgaste. Então, OTAN, cada vez mais dependente de gastos
militares bilionários. Os Estados Unidos punindo aliados como a Índia, cara, por comprar... Essa política do Trump de ficar impondo tarifas aos outros países como uma forma de vingancinha mesmo, por supostas práticas comerciais e que são consideradas irregulares ou desleais. E essa política está sendo um desastre porque está colocando os países que eram antigos aliados dos Estados Unidos como rivais. Está deixando muita gente irritada e está fazendo com que a influência dos Estados Unidos diminua como consequência. Em petróleo mais barato da Rússia, coisa que a Arábia Saudita faz, Estados Unidos não fala nada. A Europa preza a uma crise energética e sem protagonismo político algum, cara. A Europa tá de lado. Eu sei que você não é inscrito no canal, não custa nada. Clica, se inscreva, rumo a 600 mil seguidores, ajude um canal de educação. Valeu, pessoal, bora pro vídeo. No lugar de diálogo, sanções. No lugar de cooperação, imposição. Esse modelo plantado pelos Yankees já não convence nem mais seus próprios aliados. E nesse vácuo que a OCX cresce. Putin chega com uma comitiva aí poderosa. O Modi rompe um gelo de anos com Xi Jinping, cara. A Índia aí tinha uma rusga tentando polarizar a disputa na Ásia. Agora não, querem ser parceiros. E o que eles... E esse é talvez o principal aspecto dessa aliança. É a relação entre a China e a Índia, que, como eu falei, são antigos rivais, mas que agora parecem estar resolvendo suas diferenças frente a uma ameaça externa, no caso, os Estados Unidos. Escutem, cara, um novo tipo de parceria baseada em confiança mútua, dignidade e sensibilidade, como disse o próprio Modi. Enquanto o Ocidente reage com punições, o Oriente constrói pontes, inclusive entre rivais históricos como China e Índia. A OTAN precisa aí de trilhões e de controle da mídia global para se manter com influência. Já, cara, a galera da OCX, com uma fração desse custo, está aproximando países com interesses distintos. Gente, do Irã à Turquia, da Índia à Rússia. Não se trata apenas de uma questão de poder militar, também é militar. É sobre economia, diplomacia, uma nova visão de ver o mundo. A cooperação não parte mais de Washington. Cara, agora ela está partindo de Tianjin. Tianjin é onde está acontecendo o encontro, uma grande cidade chinesa. E o resultado disso? Tarifa dos Estados Unidos contra a Índia. Europa em alerta sobre sua dependência estratégica. E a Rússia, mesmo sancionada, ganhando apoio aí de grandes potências emergentes, dentre elas o Brasil. Pois é, eu sempre falo que nos BRICS a existência do Brasil ali é meio que o ponto fora da curva. Assim, se a gente considerar a África do Sul, que na verdade eu acho que nem devia fazer parte desse bloco. Mas enfim, outra história. Agora estão expandindo, então o bloco está se tornando outra coisa. Mas o Brasil acaba sendo, desses 4 grandes aí, o país mais fraco, de fato. É o país com menor capacidade militar, menor capacidade econômica, menor influência política, mas ainda assim o Brasil não deixa de ser um país importante, só que não frente a esses outros 3. CX se torna cada vez mais uma alternativa real à hegemonia ocidental. E isso muda tudo, da geopolítica à economia. Os mesmos países que falam em liberdade global agora estão tentando isolar quem pensa diferente, como é o caso do Brasil. A Índia compra petróleo barato, é punida. A China propõe governança multilateral, é acusada de autoritarismo. Gente, o discurso da liberdade virou escudo para manter o poder de sempre.
Mas o mundo, gente, já não aceita mais essa narrativa sem questionar. O Brasil, você parou para pensar, o Brasil fazendo isso com os Estados Unidos? Como eu falei, o Brasil por si só, ele não teria capacidade de fazer isso. Mas estando no clubinho dos países emergentes aí, como potências emergentes, aí acaba sendo um pouco mais viável. Mas, como eu falei, o Brasil, dos 4, é o que tem a menor influência. Batendo de frente com as taxações. Cara, na década de 70, o Brasil já nem existiria mais se batesse de frente com os Estados Unidos. Gente, amigo Xi, Putin, Modi, não estão apenas discutindo acordos bilaterais. Eles estão testando algo muito maior. Uma nova ordem mundial onde o centro de gravidade sai do Ocidente e vai para o Oriente. E se eles conseguirem? Gente, se o futuro da política for decidido em Pequim e não mais em Washington, será que estamos preparados para um mundo em que a OTAN não é mais vista como centro das decisões globais? Cara, é impressionante, não é, que está acontecendo. Eu fico vendo as notícias, eu falo, cara, eu preciso escrever sobre isso. E se você quer entender, gente, entender como esse mundo está nascendo, se inscreva e comente. Eu quero o seu comentário. Você acha que a Organização de Cooperação de Xangai é o futuro? Ou só mais um clube de potências aí, tá em crise aí, estão querendo se juntar? Eu quero a sua opinião. E outro ponto para a gente analisar. Será que esse grupo pode isolar os BRICS? Porque todo mundo sabe que os BRICS é um grupo econômico. A intenção é rivalizar Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, e não sobre questões geopolíticas. Porque o próprio Xi Jinping sabe o posicionamento mediador que o Brasil tem na sua diplomacia. Isso é, cara, é histórico. A diplomacia brasileira não é do conflito. E já quando nós falamos de China... Até porque o Brasil não tem muita capacidade de ser muito belicoso, né? Convenhamos. Então é normal que a nossa diplomacia tenha mais a ver com tentativa de resolução de conflitos através de conversa do que através de força bruta. Atual China, como estamos falando de Rússia, que aí em toda a sua história, Índia, que agora está se colocando como um ator principal na Ásia, quer ser a grande potência e quer apoio da China para rivalizar com o apoio Yankee ao Paquistão. Essa galera quer guerra, essa galera quer conflito. Não necessariamente eles queiram guerra ou conflito, eu não acho que seja assim, mas eles querem sim propor uma nova lógica política para o mundo. Eles querem tirar, como o professor falou, o eixo das decisões globais no campo, na esfera da política, tirar esse eixo de Washington e transferir para a Ásia. E isso é verdade. Agora, querer guerra mesmo, eu não tenho certeza, não. Será que a China vai deixar o Brasil de lado? Vai começar a discutir mais com esse grupo as decisões geopolíticas globais? Por quê? O próprio BRICS estava sendo colocado no debate, né? Estava se posicionando. Mas agora, né, com esse grupo e outro, será que o Brasil vai ser convidado? Uma possível ampliação desse grupo de cooperação que é geopolítica, militar, diplomática? Está falando de militar. E o Brasil precisa se posicionar, porque ele é vizinho dos Estados Unidos. Diferente de uma China, diferente de uma Rússia, diferente de uma Índia. Nós estamos aqui do lado. É um quintal. 6 horinhas já está aqui. De jato, 3, 4 horinhas já está no território brasileiro. O Brasil tem um enorme litoral e um frágil litoral que em qualquer momento ele pode ser... Cara... Inclusive, por isso que o Brasil estava fazendo um esforço para aquisição de submarinos, inclusive desenvolvendo submarinos nucleares daqui também, para proteger essa costa, porque a costa brasileira é muito grande e é muito vulnerável. Então,
a gente tem mesmo que fazer um esforço para defender essas costas, para defender essa área toda, que é estratégica, obviamente, é a porta de entrada para o mundo. É assim que o grosso das exportações brasileiras são escoadas. Então, faz todo sentido a gente proteger a costa. E, como eu falei, é por isso que eles estavam fazendo esse esforço ultimamente para a aquisição de submarinos nucleares. Sorrateiramente espionado e até atacado. Desce o dedo no like, se inscreva no canal, um canal de educação. Beleza. Valeu, professor. Obrigado pela explicação aí. O que vocês acharam desse vídeo e dos comentários dos meus insights? Falem aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E se quiserem me ajudar de forma direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Eu agradeço a todos por terem assistido. Agradeço a todos pela audiência de sempre, como eu falei. E verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!